Pouca gente sabe, mas existe uma tradição do segundo século chamada Proto-Evangelium Yaakov. Essa tradição do segundo século fala que Maria deu à luz a Jesus em torno dos 13 anos de idade. Ela tinha 13 anos? 13 anos. O que, diferente da nossa cultura, era o normal da época. A menina casava assim que menstruava. Nossa. Você entendeu? Você falou que sua mãe estava achando que você estava ficando, né? Se fosse na época de Jesus... Eu já estava pra titi. Eu era anciã. Anciã já, porque com 13 anos a menina menstruou, não tinha esse conceito de adolescência que nós temos hoje. A menina menstruou, ela casa. Tá certo? E José tinha filhos e filhas que, na minha opinião, eram de um casamento anterior de José. Porque a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Eles não podiam ser filhos de Maria. E eles não eram, assim, não era um filho que as pessoas viam que não foi concebido meio que no casamento. Será que não houve esse preconceito? Pô, o que essa mulher tá grávida? Com certeza, com certeza. Aí... Porque esses irmãos e irmãs de Jesus eram no mínimo 6. Porque a Bíblia dá o nome dos 4 irmãos de Jesus e fala irmãs no plural. Sim. Então 2, 6. Sim. Eles eram mais velhos que Jesus, porque eles dão ordens a Jesus. E não tem sentido a Bíblia falar que era primogênito, porque se fosse só o único, ele falaria filho único. Filho único. Ele não falaria primogênito. Exatamente, o primogênito de Maria. Agora, ao mesmo tempo, eu não acredito que esses irmãos eram outros filhos de Maria, porque na cruz... Jesus tem que pedir João para cuidar de Maria. Se ela tivesse outros filhos, não haveria necessidade. E quando estava no templo, ó, seus irmãos estão aí com a sua mãe. Com a sua mãe. Sua mãe e seus irmãos. Não e fala. Seus irmãos, O correto seria falar sua mãe e os filhos dela. Pela expressão idiomática da época, seria sua mãe e os filhos dela. Fala sua mãe e seus irmãos, é que Maria não era a mãe deles, ela era madrasta. E esse proto-evangelium Jacob fala que o José também ele era viúvo quando casou com Maria. Então agora imagina, o casamento tinha 2 fases. A primeira fase onde você faz o acerto de casar com a menina e você já é comprometido com ela, mas não pode ainda ter relação sexual. Você vai levantar o dinheiro do dote, para pagar o dote do casamento. Depois que paga o dote e constrói a casa, é que você vem para recebê-la como esposa. E foi entre uma situação e outra que Maria apareceu grávida. Nazaré era uma vila de aproximadamente 200 a 300 pessoas no máximo. Há arqueólogos que pensam que a população de Nazaré era menor ainda que isso. Todo mundo conhecia todo mundo. Você acha que eles engoliram essa história da gravidez de Maria? Claro que não. Então Jesus tem essa coisa, né? Ainda nasceu num berço assim, sob julgamento moral. Julgamento. Assim, nós da temos própria mãezinha dele. Nós temos uma acusação, Marcela, de um sujeito chamado... Nossa, agora eu tô querendo lembrar. O Justino até escreveu contra Ápio. Celso, adverso Celso. O Celso escreveu um documento contra os cristãos, e ele era advogado. Aí o Justino, que também era advogado, escreveu um documento a favor dos cristãos. Isso do segundo século. Nós não temos o documento do Celso, ele perdeu. Nós temos apenas a resposta de Justino. Então, pela resposta de Justino, dá para entender as acusações de Jesus. E uma das acusações que tinha é que Jesus era filho de um soldado romano que seduziu Maria. Nossa. E aí chamava Patera, ou Pantera, esse soldado. E é interessante que no Evangelho de João, quando os líderes dos judeus vão xingar Jesus, tem uma hora que eles falam o seguinte: cala a boca, nós temos pai. O que significa isso? Pegaram pesado. Eu tenho uma linhagem ok. Você é bastardo. Você é bastardo. Você é bastardo. Então, provavelmente essa fofoca rodou. E isso invalidou mais ainda né? Porque... o messianismo dele. E a genealogia de rei não veio de Maria. Não veio de Maria. Vem de José. Vem de José, porque José que era descendente de Davi. Agora tem uma outra questão também muito interessante aí. Não, se bem que a Maria também ela tem uma ascensão que vai dar com Davi depois lá. Porque tem 2 genealogias. Tem uma em Lucas, tem outra em Mateus. Isso é legal. Agora, o José, quando Maria ficou grávida, o Evangelho fala que ele tentou abandoná-la em secreto. Sim. Ah, é? É. Por que José resolveu abandoná-la em secreto? Porque ele tinha caráter, né? Caráter. Eu não vou queimar a menina, mas já que fez errado, vou sair... Tá certinha. E tinha uma questão legal também. Legal também? Poderiam acusá-lo? O único que poderia acusar Maria de adultério era o José. Sim. Porque sabe aquela ideia que o pessoal fala que sem corpo não há crime? Se não há cadáver, não há crime? Se não há o marido para acusar de adultério, não existe adultério. Tem que ter o marido.
Então, o que que ele fez? Ele saiu fora. Então Deus não escolheu só uma boa mãe, escolheu um bom Um pai. bom pai, exatamente. Ele saiu fora que ele pensou assim, eu vou sair, eu vou impedir que Maria seja apedrejada. É que aí, no caso, Jesus um dia vai também julgar a causa de uma mulher De uma que mulher, seria apedrejada e por com causa certeza exatamente ele lembrou, disso, adultério. Ele lembrou da acusação que veio sobre a Será mãe que não dele. era isso? Porque essa cena é muito bonita porque mostra um Jesus pensativo. Tanto que ele tá tão pensativo que ele começa a escrever na areia, né? E tá em silêncio. E aí o pessoal questiona, não, Jesus, o senhor tem que dar aí uma Olha o lado uma da opinião. poesia. Você viu a história que ela puxou? Total. Faz sentido. E aquele marido da mulher estava ali, senão ela não podia ser acusada de adultério. O marido daquela mulher estava ali. E uma coisa muito legal é que deveriam todos ser homens. Com certeza. Ah, então, eu queria alguém para confirmar Com isso. certeza, absolutíssimo. Todos são homens, porque ele fala assim, cadê os que iam te condenar? Aí ela fala assim, eles não estão mais aqui. Bom, eu também, como homem, ele também libera ela. Exatamente, eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Jesus deve ter lembrado da história da Com mãe dele. certeza. No caso da mulher adúltera, talvez ela foi adúltera mesmo, que Jesus falou, vai e não peque mais. Não, Maria não foi, No caso de Maria, mas não. ela foi Mas julgada. a acusação Ela veio, sofreu a com pena. certeza. Tanto é que a Bíblia fala que quando Maria ficou concebida, ela foi para a casa de Isabel, a mãe de João Batista. Por quê? A barriga ia começar a crescer. Aí o anjo fala com José assim, José, não tenha medo de receber Maria por mulher não, porque o que está na barriga dela é fruto do Espírito Então, Santo. E rolou confirmação sobre isso. Sim. Do próprio feto que estava na Sim, barriga. o João Batista. João Batista quando revirou. Maria chega, o João Batista começa... Revirou no ventre. Aí isso é lindo, lindo. Então você vê que Jesus, Então- desde o início, ele foi... Então, ele planeja então deixar ela em silêncio e o que detém ele? O anjo aparece para José em sonho. Fala assim, não faço não. Receba ela como mulher. José a recebe como mulher. Agora a parte que o evangelho não conta, mas a gente dá para deduzir nas entrelinhas, a fofocaiada... As tia, Correndo. as tia Maria, com certeza. Não só as tia Maria, que Ficou tem muito sabendo fofoqueiro da também. Maria. A gente colocou esse... Nossa, você fica sabendo Maria, que a menina não quer... Essas histórias... Nunca. A barriga já tá aparecendo. Não, e lá. tinha aqueles mais piedosos, né? Você fica sabendo a minha apareceu grávida? Não, conta o nome dela pra gente orar. Então, quer dizer... sabe? Até hoje tem isso aí.